Bom, Sim, boa noite a sim. todos e gostaria de agradecer a presença de todos aqui por estar nos prestigiando e agradecer principalmente ao Hans e ao Mauro por estar dando mais uma vez essa oportunidade de eu estar trazendo aqui para vocês um pouco do conhecimento e um pouco do que eu já aprendi ao longo desses anos todos trabalhando em diversos setores. Tá? Me apresentando um pouco, meu nome é Valdemir Silva, eu sou originário de Belém do Pará, estou hoje trabalhando no Rio de Janeiro numa empresa alemã, a Steg, que o foco é operação e manutenção. Só que antes disso passei também por outras grandes empresas do porte da Vale, Mendes Júnior, Votorantim Metais, trabalhando com toda a cadeia de implantação de empreendimentos e operação e manutenção também. Então, a partir disso, eu consegui desenvolver uma visão bastante interessante de quais são os principais pontos para você, qualquer um, tá? Conseguir desenvolver e implantar um empreendimento, tendo como um ponto de atenção os principais macros ali. O curso ele é bastante extenso, né? Então a gente acaba tratando sobre vários tópicos e hoje aqui para esse webinar, conversando com o Mauro e com o Hans, achei por bem trazer dois tópicos que são bem peculiares e chama a atenção de todos, que é a parte de planejamento e implantação, né? Trazendo de uma forma lúdica aqui para vocês para poder estar passando um pouco dessa visão, ok? Deixa eu começar o meu compartilhamento aqui com vocês. Vocês podem informar, a hora que estiverem vendo, tiver tudo ok para vocês. Estamos vendo já, Valdemir. Tá ótimo. Então pela Solarize Treinamentos, a gente está trazendo hoje o webinar sobre planejamento e implantação de mini geração distribuída fotovoltaica. Aqui a gente vai abordar alguns conceitos, a gente não vai exaurir todo o assunto, porque é um assunto bem profundo, mas a gente vai ter oportunidade de estar fazendo pinceladas sobre vários tópicos e aspectos que eu considero como os principais dentro dessa visão de planejamento e implantação, ok? Então, nós temos a participação da BGD e a Absolar, né? E sempre prestigiando nossos cursos também. E o meu contato, a qualquer momento, outras pessoas que já tiveram oportunidade de fazer contato comigo também sabem o quanto eu sou disponível com isso. Às vezes tem alguma dúvida, algum esclarecimento, às vezes só um bate-papo, estou sempre à disposição. Okay? Bom, começando, a gente vai começar, como é que seria esse processo do planejamento? Primeiro, a gente parte de uma ideia, né? Essa ideia ela pode vir de diferentes formas. Às vezes a gente acorda, eu vou sair um pouco do aspecto de colocar aquela questão do investidor e tudo mais. Às vezes você tem aquela situação que você quer fazer e empreender em algo, ou empreender dentro do ramo solar. Então você começa a ter uma ideia, mas você não sabe ainda como é que vai começar esse desenvolvimento. E a partir dessa ideia, você começa a passar por uma outra etapa, que seria a do planejamento. Como é que eu vou planejar essa ideia? Como é que eu vou colocar esse conceito de uma forma que eu consiga operacionalizar ele? E a partir dele, quando eu tenho a ideia já concebida, o preconceito, e tenho a forma passando por todas as etapas do planejamento que a gente vai ver aqui, eu consigo trabalhar com ele e efetivamente começar a construção. Construir, implantar toda essa ideia. Então, basicamente, todo o ciclo da nossa vida, a gente sempre passa por essas três fases. Uma, da primeira concepção, a ideia, a segunda, do planejamento em si, e a terceira, da execução. Então, todo o processo que você vai estar dentro de uma cadeia de implantação de empreendimentos, ou a parte de geração, ou seja qual negócio você vai querer realizar. Você passa por esses três processos, que é a forma mais lúdica de se fazer a apresentação. E aqui a gente vai buscar acrescentar uma metodologia de tal forma que a gente consiga realizar isso de uma forma apropriada, com o menor
custo, com menor impacto e com maior sucesso possível, sempre tendo a previsibilidade em cima de todas as etapas, ok? Então, como é que eu começaria isso? A gente começaria primeiro com o planejamento. Dentro da cadeia do planejamento, eu passo por 5 etapas. A primeira etapa é de conceituação, o conceito e identificação do site. Aonde eu vou colocar aquele empreendimento? Aonde que eu vou fazer aquilo ali? Como é que é esse local? A partir disso que eu já tenho aquilo ali identificado, eu vou passar para o próximo processo. Eu já começo a ter uma forma, eu já começo a ter uma ideia de onde é que eu posso colocar. E mediante os desafios que eu já encontre nessa primeira visualização, eu já passo por uma etapa de pré-viabilidade. Então, iniciando, a gente vai passar numa cadência de tal forma que vocês consigam entender cada uma dessas etapas aqui, que é mostrada de uma forma resumida nesse timeline de execução. Então, dentro dessa etapa de identificação do site, o que, que a gente procura já ver? A gente já vai identificar questão de adequações do site, a gente já vai avaliar a questão de restrições que tem ali dentro, acesso à rede, como é que é aquele site, ou aquela localidade, ou aquele local, aquele terreno, ele está em relação ao meu empreendimento. Às vezes você tem um site muito bom, eu tenho uma localidade muito boa ali onde eu posso fazer a implantação daquele projeto, mas eu tenho alguns requisitos. Às vezes é uma área de APP, que é uma área de preservação permanente. Então eu vou poder utilizar efetivamente de uma área bem menor do que aquela que eu gostaria de utilizar. Às vezes ele tem um manancial que é muito importante para uma determinada comunidade, vai trazer um impacto. Às vezes, algumas outras situações que eu já identifiquei, questão de acessibilidade ao site. O site pode ser muito bom, mas o meu acesso é muito complicado. Eu vou ter muita dificuldade para poder acessar. Então, isso acaba envolvendo, isso acaba tendo um impacto para cima do empreendimento, a questão da logística. Então, tudo isso eu vou fazer a avaliação. Eu faço a avaliação já de cara dos fundos adequados e disponíveis para a realização das viabilidades, né? Das avaliações de viabilidade. Isso e identificação de compradores e infraestrutura disponíveis para levar a energia gerada. Então, isso tudo já faz parte do meu conceito inicial, onde eu já começo a trabalhar em cima de uma modelagem financeira para poder ter uma percepção em cima do o que eu vou fazer, aonde que eu estou me metendo e quanto é que isso pode me custar. Nessa etapa, eu posso até dizer para vocês assim, ela pode ocorrer com custo zero. Dependendo do nível de expertise que vocês tenham, vocês podem desenvolver cada uma dessas etapas aqui e já ter vamos dizer, um anteprojeto, onde você tem uma ideia majorada sobre custos, que você consegue obter através de informações com ou com outro colega, ou com um amigo que tenha uma maior expertise dentro daquela área ali, e você tem interesse de obter um pouco mais de informação para saber se pode dar certo ou não. Às vezes, só pegando um ponto aqui muito interessante, o acesso à rede. Às vezes, naquele momento, eu não tenho uma rede do lado, mas já aconteceu de alguns empreendimentos por uma questão de uma vontade política na região, de estar desenvolvendo aquela região, eles passarem a situação de uma previsão de 2 anos ou 3 anos, ter uma infraestrutura adequada. E na hora que você vai ver, ele casa exatamente com o cronograma do seu projeto. Então, às vezes, pode ser interessante uma situação dessa. Ok? Após isso, eu tendo essa visão geral, aí eu passo para um estudo de pré-viabilidade. Bom, eu vi que na primeira etapa pode ser interessante. Então, eu vou para a segunda etapa, que é um estudo de pré-viabilidade. Nesse estudo de pré-viabilidade, eu já entro um pouco mais a fundo para poder entender melhor aquela condição do saber se eu vou ou não vou. Eu sempre coloco da seguinte forma, quanto mais barreiras, quanto mais pontos vocês tiverem dentro de um planejamento ou dentro de uma avaliação de vocês, para poder fazer uma avaliação mais segura, dar uma segurança para vocês, melhor, porque isso evita que vocês gastem dinheiro desnecessário
para dentro de um empreendimento que num primeiro momento pode se mostrar interessante, mas num segundo momento você já vê que não era tão interessante. Então, dentro desse estudo de pré-viabilidade, já é feita uma avaliação um pouco mais pormenorizada do local. É uma avaliação do local, das áreas limítrofes, incluindo permissões de acesso ou restrições. Vocês vão avaliar se tem dificuldade ou não para poder acessar aquela área. Você já começa a trabalhar em cima de um projeto conceitual, considerando as opções tecnológicas e impactos financeiros. Você vai, já aconteceu bastante em análises de projetos, nós nos deparamos numa determinada situação com uma determinada tecnologia, viabilizar o projeto com aquela tecnologia e quando chega, não passou um ano ainda na fase de projeto, a gente identificou que aquela tecnologia já estava defasada. Praticamente teve que fazer novamente uma reavaliação para poder ver se tudo que tinha sido planejado ao redor, ele ainda se encaixava com a nova tecnologia e se aquelas alterações que eu iria precisar fazer iriam impactar demais em cima do que tinha sido previsto. Ok? Nessa situação também eu já começo a fazer um estudo do rendimento de energia indicativo. O que é esse estudo de energia indicativo? Eu vou fazer uma avaliação em cima daquele terreno para poder ver o potencial dele, o quanto que ele pode me gerar. E aqui eu já começo a entrar numa área bem interessante que a minha colega, a Marina, ela já começa a desenvolver mais, que é uma análise financeira de alto nível, onde você vai pegar todas aquelas informações e você já começa a monetizar para você poder ter uma ideia do quanto é que aquilo ali vai lhe trazer de resultado e de benefícios. Qual é o meu custo em cima disso e qual vai ser o meu retorno em cima disso, porque no fim do dia é isso que vai interessar para a gente, o quanto a gente vai colocar de esforço e o quanto a gente vai ter de benefício em cima disso. E junto com isso também acaba entrando a outra situação, que é o custo e a probabilidade de obter a conexão à rede. Não basta só eu ter uma garantia da concessionária que eu vou poder conectar ali, mas quando eu vou conseguir conectar? Em projetos de diferentes tipos e diferentes tamanhos. Já aconteceu do projeto ficar pronto e a planta ter que ficar 2 anos praticamente em hibernação, aguardando uma liberação, uma linha de transmissão ou uma subestação com capacidade para poder receber aquele projeto. E aqui é um ponto de atenção. A gente está falando de mini geração distribuída. A mini geração distribuída ela pode chegar até 5 megas. Conforme o modelo de negócio que é feito para a implantação de geração, você pode quebrar esses 5 megas em módulos que sejam interessantes. Dentro do modelamento, aí é o casado que entra a parte técnica da modularização das plantas com a parte financeira e tributária, tá? Onde a gente consegue estar fazendo qual é o ajuste fino para você poder ver qual projeto tem que pagar uma parte dessa infraestrutura e, a partir disso, como é que você vai fazer para poder expandir isso. Então, já pode acontecer isso e inviabilizar completamente um projeto que pode ter um alto potencial, simplesmente porque o prazo não era adequado. Mas, em compensação, também tem um custo da oportunidade. Às vezes você olha aquela situação e diz, não, eu não vou esperar a concessionária, eu vou pagar por isso e vou colocar para a concessionária, vou doar para a concessionária. Também pode acontecer. E você vai ter que seguir todos os requisitos. É o custo da oportunidade, o que você tem. Às vezes o retorno que vai te dar vai ser tão grande que você tem a possibilidade de estar fazendo isso, de lançar mão em cima disso, de ter um custo a mais em prol de um benefício maior. E você já começa também, dentro desse ponto, já fazer uma avaliação dos requerimentos e custos de licenças ambientais, porque é um projeto de grande porte. Então, você tem impactos ali, você vai mexer com uma comunidade, você vai ter uma movimentação ali. E você já começa a desenvolver um cronograma preliminar do projeto elaborado, porque você já começou a fazer aquele projeto conceitual. É logo o segundo ponto, então você já começa a ver. Isso são só alguns tópicos que a gente avalia para poder ver se eu vou ou não vou para o próximo passo. Então, vocês começam a observar aqui que a partir da etapa 12 a gente já começa a entrar no modelamento financeiro,
um pouco mais pesado, onde quanto mais você vai conhecendo, mais vai te permitindo estar tendo esse nível de informação, onde você sai, por exemplo, de um percentual de margem de erro de 50%, caminha para 30%, 20%, 10%, de tal forma que te dê a segurança de tais margens de risco, você pode aceitar aquela ali ou não como um parâmetro de aceitação do projeto, ok? A terceira etapa, eu começo com o estudo de pré-viabilidade, onde eu não tenho tanto rigor nesses números, apesar de eu já começar a entrar em um detalhamento um pouco maior. Nessa terceira etapa, eu já saio de uma pré-viabilidade para efetivamente caminhar para a viabilidade técnica. Aqui, eu gostaria de salientar com vocês que a gente observa um aumento dos esforços. Então, aqui, enquanto pode ser somente a pessoa que teve a ideia, a partir da etapa 2, eu já posso ter a necessidade de agregar mais profissionais e mais especialistas para poder me dar suporte em algum ou outro ponto que seja observado. Na terceira etapa, já se agrega muito mais, você já precisa de mais esforços e você precisa ter certeza. E essa certeza exige pessoas capacitadas. Então, na hora que eu vou para um estudo de viabilidade, eu já começo a entrar num plano do site detalhado, produzido. O que seria esse plano do site detalhado, produzido? Eu pego aquele meu conceitual e eu vou entrar um pouco mais a fundo, em cima daquela avaliação para poder estar desenvolvendo. Eu já começo a avaliar o recurso solar, incluindo a avaliação de sombreamento. Ou seja, eu avalio tudo que ele pode me dar e vejo o que aquela área pode me tirar. Então, eu faço um balanço em cima disso para já começar a ver de que forma eu vou ajustar para poder ter o máximo. Lembrando, nem tudo que é medido dentro de uma área solar, eu vou ter aproveitamento de 100%. Conforme o detalhamento do projeto, conforme a tecnologia e conforme os entornos que eu tenho naquele projeto, eu vou ter um maior aproveitamento ou um menor aproveitamento. Lógico que com um projeto detalhado eu busco 100% da capacidade do que o terreno pode me dar. Mas eu não tenho garantia que eu vou ter 100%, porque tem outros aspectos que acabam pesando aí. Então, eu já entro numa revisão detalhada das autorizações e licenças exigidas. Nessa etapa, eu já começo a entrar em órgãos ambientais e os órgãos ambientais fazem exigências de detalhamento, porque eles querem saber o que é, por que é e como vai ser. Eles exigem esse nível de informação. Eu já entro numa avaliação de CAPEX. Para quem não está familiarizado com o termo CAPEX, seria o capital que você vai empregar para poder fazer a implantação, com relacionado a tecnologias, opções de fornecedores. Aqui entram todos os fornecedores, não só de materiais, equipamentos e serviços. E aqui tem até outros também que vão entrar como suporte. É um suporte para a estruturação financeira, é um suporte para a estruturação jurídica da empresa. Então, tudo isso aqui tem que entrar nessa composição, porque aqui nessa etapa a gente já pensa como é que esse projeto vai viver. Então, a gente não pode só olhar, eu vou planejar e vou implantar, não. E após a implantação? Eu tenho um tempo de vida desse projeto. Qual a expectativa de vida daquele projeto? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 25 anos? Eu tenho que ter esse planejamento e tenho que pensar como é que ele vai viver, o grau de maturação dele até a fase adulta dele e a fase que hoje, por mais que algum tempo no Brasil não se pensava nisso, que a gente não pensava tão a longo prazo, hoje todo projeto que nós temos sendo desenvolvido no Brasil, na parte de licenciamento ambiental, ele já pede que tenha um capítulo à parte chamado descomissionamento. Depois que aquela planta me der tudo o que pode me dar, como é que eu vou fazer para restabelecer aquele terreno ao seu momento original de 30 anos atrás? Então, eu começo a ter que pensar em todo o ciclo de vida do projeto. É uma coisa bem orgânica que a gente começa a trazer essa metodologia para cá. Fora do país já começa a ter bem mais esse movimento. Aqui no Brasil, está começando agora por conta do envelhecimento das nossas estruturas. Tá? Além disso, eu já tenho que estar com a minha avaliação da conexão à rede concluída. Eu não posso só querer gerar.
tem que escoar isso, tem que chegar no meu cliente final. Então, isso tudo já está acertado com a concessionária. Os rendimentos de energia previstos estabelecidos. Quanto isso vai me gerar? Qual vai ser meu caixa? A análise financeira realizada, o financiamento preliminar planejado também. Eu vou pegar isso daqui, eu vou pegar todo esse planejamento, vou fazer meu plano de negócio e vou fazer a apresentação para as principais entidades que podem ajudar justamente nesse desenvolvimento, ajudar neste custo, mostrar para ele qual o ganho que vai se ter. E o plano de implementação do projeto desenvolvido. O que é isso, o plano de implementação desenvolvido? Como eu vou fazer? De quem vai fornecer? Qual vai ser a logística? Muitas vezes tem locais que são muito bons que o meu acesso é péssimo. Ou determinadas localidades que eu acabo passando por dentro de fundiários e acaba tendo uma negociação um pouco mais pesada. Esse tipo de situação, ele acaba, às vezes, inviabilizando um projeto. Por mais que a gente queira tocar o projeto, mas eu encontro essas condições que não me permitem dar continuidade no projeto. Bom, até aqui nessa etapa, a gente já vê um envolvimento, um engajamento muito maior com outros setores dentro do planejamento. Quer dizer, sai um pouco mais da esfera técnica e passa para uma técnica estratégica que precisa do envolvimento jurídico e financeiro, de tal forma que, se eu quiser partir dessa etapa e já ir para as próximas etapas, que são bem mais críticas e vão exigir um esforço de investimento maior, eu preciso trabalhar um pouco mais aqui. Então, aqui é um parâmetro de decisão que você toma: vou à frente ou não vou à frente. Então, são pontos que a gente já começa a fazer uma avaliação sobre o go ou não go. E detalhe, aqui o nível de certeza que você tem, você já começa a diminuir as incertezas ali. Você sai de um patamar de 30% e você já começa a reduzir isso. Tá? Passando para a próxima etapa, seriam licenças, financiamentos e contratos. De posse de todas aquelas informações, eu já começo a entrar, fazer a preparação das documentações para poder dar entrada efetivamente nas licenças e permissões relevantes para o projeto. O que eu vou precisar para poder implantar? Pode parecer até estranho, mas já aconteceu de alguns projetos terem um atraso de 1 ano por conta de um acervo arqueológico que foi encontrado dentro da região onde se pretendia fazer a instalação. Então, esse tipo de prospecção é muito importante. Às vezes, os mananciais, ou como eu falei no início, uma área de preservação permanente, ou, às vezes, conflito de negócios. Aquela região que se pretende colocar aquela geração, ela não é tão interessante, ou ela também está sendo concorrida por outras fontes de energia. Ou vai ser uma eólica, ou uma PCH, uma pequena central hidrelétrica. Eu posso ter também algum tipo de agronegócio que tem interesse de se fazer pasto. Isso não é incomum de acontecer. Tem plantas no Brasil de diferentes formas. Assim como tem planta na beira do mar, tem planta dentro de fazenda, onde o principal problema ali que tem é um boi ou um gado que fugiu, que acabou entrando, rompendo a cerca, invadindo aquela região e quebrou os módulos. Acontece isso. Então, são vários aspectos que são necessários estarem sendo observados para poder você ver qual o potencial daquela região. Porque ideias surgem, diferentes ideias vão surgir para o local que você quer colocar. O pedido de conexão à rede, preparado também. Contrato de conexão à rede assinado, porque você tem um prazo para isso. A partir do momento que você faz todas as tratativas com as concessionárias para poder fazer a conexão naquele ponto, eles começam também a fazer toda uma movimentação que esperam que você vá. Então, a partir do momento que você faz essa assinatura e você coloca isso daí, mostrando a intenção de realizar o projeto, tem toda uma cadeia de fornecedores que vão se mobilizar para poder também fazer aquele projeto dar certo. Você vai desenhar também dos pontos.
abordagem de estratégia de contratação. Vocês vão contratar vários fornecedores aqui, desde o fornecedor do módulo fotovoltaico, da estrutura de suporte, cabos, inversores, contratação de serviços para montagem, até a parte civil também entra aqui. Então, você já começa a ter toda essa contratação e você precisa ter uma estratégia. Você tem um budget, você tem um valor ali que até quanto você pode contratar. Mas a sua meta é diminuir o impacto o máximo possível de tal forma que você tenha uma contingência para alguma coisa que tenha saído fora dali, né? Você já começa a fazer uma seleção e classificação de fornecedores. A ideia é a gente contratar por um preço justo, eu não digo um preço menor, é um preço justo, os melhores fornecedores. Para quê? Na hora que você contrata os melhores fornecedores, com um bom suporte, você mitiga vários riscos de não ter o fornecimento, de ter atraso na entrega, de ter outros impactos para você. Então, um preço justo de tal forma que ambos ganham, tanto o fornecedor do serviço quanto você que está ali contratando aquele serviço, recebendo aquele materiais e equipamentos. Sempre de boa qualidade, para que você tenha o menor custo possível durante a fase de operação e manutenção. Ok? Além disso, a gente começa também já a entrar no conceito de OIM e preparação de contratos. Se não forem vocês que vão fazer essa operação e manutenção, vai ser um terceiro, você precisa ter bem estabelecido quais são as metas, quais são os custos, quais são os prazos que tem que ser atendido, em quanto tempo ele tem que restabelecer determinado equipamento. Você entra na questão de seguros, do que vai haver necessidade. Toda planta, todo negócio precisa de seguro, né? Os rendimentos energéticos de nível bancário concluído, análise de transporte, acordos com donos de terreno, acessos. Então, a gente já começa a passar por todas essas questões, análise de risco do projeto. Aqui, a gente já começa a entrar em determinados pontos e aspectos que são poucos usuais para gerações solares, como usualmente o pessoal tem feito. A questão, por exemplo, de geração solar em telhado ou microgeração, já começam a entrar outros aspectos que às vezes não são considerados até mesmo por causa da simplicidade do projeto. Mas há necessidade de se considerar aqui porque os investimentos são altos e os retornos são altos também. E os compromissos são altos também, e a longo prazo. Então, você precisa estar bem preparado. Tá? E, em última instância aqui, além do projeto detalhado, o plano detalhado de implementação, você tem a due diligence técnica. O que seria essa due diligence? Você fazer uma investigação, fazer uma análise crítica em cima do projeto para poder saber se aquele projeto realmente é factível, factível que eu digo em termos do retorno que ele vai te dar. Você coloca um especialista para poder analisar se todo aquele planejamento, aquele projeto que foi desenvolvido detalhado, ele se consolida ali, ok? Bom, eu vou fazer só um questionamento para a Marina, a respeito dessas etapas aqui, até ter uma contribuição, ela poder falar um pouco para vocês sobre a importância, dentro dessas etapas aqui, de um suporte no modelamento financeiro. Não sei se a Marina está com a gente. O Valdemir, a Marina precisou sair para atender uma chamada. Tá. Ela não vai poder tentar mais tarde um pouquinho, mas vamos tocando aqui. Ela estava aqui, mas ela... Tá ok. Então, pessoal, continuando, uma das coisas que eu gostaria de salientar aqui com vocês também é uma outra situação. Tudo isso aqui que eu acabei falando para vocês, se eu tiver um pouco mais rápido, depois a gente vai ter oportunidade de estar conversando também sobre outros aspectos, esclarecendo algumas outras dúvidas também para vocês. Mas uma coisa também que acaba acontecendo aqui a gente precisar do suporte de outros técnicos para poder estar desenvolvendo todas essas atividades. Uma das coisas que a gente acaba utilizando dentro das unidades, principalmente nos trabalhos que já foram feitos, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos setores,
e vejo a aplicação de tecnologia porque ela dá uma segurança maior e dá um nível de acuidade muito grande para a gente poder fazer desenvolvimento de projetos bastante assertivos. Aqui eu vou puxar um gancho para falar sobre a utilização, por exemplo, de um recurso de drone. O drone aqui, por dentro de um projeto fotovoltaico, ele se torna estritamente necessário. Porque em dois momentos. No primeiro momento é quando a gente faz a implantação do projeto, porque a gente tem a oportunidade de fazer o levantamento bem com uma qualidade boa sobre as curvas de nível. Por que isso? Quando você faz um levantamento desse de alta precisão em um terreno que você vai fazer a implantação, você aproveita todas as curvas de nível de tal forma que você tem a menor movimentação possível. Você aproveita a naturalidade do terreno e você tem como explorar de uma forma mais sustentável aquele ambiente. Tá? Além disso, já permite fazer outros estudos para dentro da civil para você poder proteger. Além de manter, você precisa proteger. Nessas regiões acontecem chuvas. E eu já passei por outros projetos que esse aspecto foi negligenciado. Num estudo que você faz um pouco mais aprofundado da região, você consegue fazer a visualização de qual é o caminho preferencial das águas, como é que você vai fazer para poder estar direcionando essas águas de tal forma que você permita que ela tenha o curso natural e normal, mas não influencie em descalço de estruturas dentro do projeto. Tá? Já passei por alguns projetos que isso tem um impacto devastador e trouxe atrasos de 6 meses a 1 ano. Isso não foi uma chuva que foi assim de 2 semanas. Isso foi uma chuva que deu em um dia, em 2 horas. Choveu praticamente a média histórica. Foi aquela chuva histórica que não acontecia há 100 anos na região. Então, nisso, na hora que entra um profissional da civil, ele entra fazendo todos esses estudos e passa para vocês qual vai ser a necessidade. E, por experiência própria de ter visto e dando suporte para outros clientes, não negligenciem esse profissional. Por mais que a gente olhe uma geração fotovoltaica e diga que é mais uma aplicação de mecânica por conta da montagem e de elétrica, tem uma necessidade muito grande do civil. Mesmo para as montagens em telhado, a gente vê a necessidade de um civil para poder ver a suportação, como é que você vai deixar aquela estrutura bem firme. Tem circulado bastante fotos de infelizmente, insucessos, na hora que foi feito, que essa parte não foi tão bem estudada, então acaba acontecendo esse tipo de situação. Ok? E a quinta etapa, que é justamente a etapa de construção, que a gente já começa a olhar. Tem engenharia, desenvolvimento de toda a engenharia, compras, construção e operação comercial. Aqui eu utilizo até um termo em inglês já meio abrasileirado, que é o EPCista, né, que vem do EPC, Engineering, Procurement and Construction, que é engenharia, suprimentos e construção. Então, normalmente, o que você faz? Você contrata uma empresa para poder desenvolver. Você chega com um projeto conceitual para cima, para fazer a contratação desse serviço. E o que essa empresa te dá? Ela te dá uma equipe de engenharia que vai fazer o detalhamento daquele projeto e ele vai se responsabilizar pela performance daquele projeto. Então, aquilo que você visualizou como sendo possível, ele vai detalhar e vai dizer, olha, vai dar e eu te dou garantia em cima disso. E eu vou construir dessa forma, tendo maior aproveitamento, e você vai fazer a manutenção desse empreendimento dessa forma que eu estou desenhando, utilizando esses equipamentos. Então, tudo isso você vai ter, e mais na frente fica muito mais claro qual é a vantagem de ter isso. É possível também ser feita a contratação em separado de cada uma dessas etapas? É possível. Só que isso traz um risco. Lembrando, tudo aquilo que você resolver incorporar são profissionais que você vai ter que manter com você. E tudo aquilo que você decidir terceirizar são responsabilidades que você vai cobrar de outros e você vai ter que ter simplesmente a sua performance. Então, esse EPCista, essa construtora, essa empresa responsável por isso, que tem esse know-how, ela vai confirmar o recurso energético, vai desenvolver todo o projeto detalhado, vai chamar uma produção de energia, vai comprar os equipamentos, porque ele já começa a fechar o projeto já com marca,
já com especificações técnicas bem detalhadas. Até então, a gente sabe que é um inversor. E aqui ele vai te dizer, aqui vai ser um inversor do fabricante X com essas características, com esse MPPT. E aqui ele vai lhe dizer, vai ser esse cabo com essa característica, vai ser esse fusível com essa característica, vou fazer esse concreto com tantos MPa, eu vou usar essa estrutura metálica com esse tipo de tratamento, porque o ambiente ele é corrosivo e eu preciso proteger. E aqui já começa a entrar muito mais forte o uso de tecnologias de drone, aqui também para poder fazer a certificação de que aquele projeto que está sendo colocado, ele está sendo bem locado. Ele vai ser colocado de acordo com o que está sendo previsto. Lembrando que uma diferença de um ângulo de 1 grau aqui, ele provoca uma perda, pode provocar uma perda substancial na sua geração. A gente está falando de uma planta fotovoltaica. Então, ângulos, posicionamentos, eles fazem toda a diferença. Porque aqui é a máxima irradiação que você vai conseguir para poder ter uma máxima geração. Então, é sempre compatibilizado. Não sei se o Fábio está com a gente. Pode sim, estou aqui. Estou ouvindo. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Valdemir? Tudo bom. Até aproveitando, eu tenho uma equipe que trabalha aqui comigo na parte de engenharia. Umas 2 semanas atrás eu estava fazendo treinamento com o Fábio justamente da utilização de drones, e isso para fazer não só a parte de termografia, mas também inspeções, que é uma das outras atividades que nós somos responsáveis aqui, inspeções em linha de transmissão de grande porte, a partir de 138, 230 kV, 500 kV, estruturas altas de 40 metros, e vamos sair numa campanha agora na próxima semana já para fazer isso, 240 quilômetros de linha, fazendo inspeções para poder estar trazendo maior proteção. Isso já olhando para a parte de atividades preventivas de OIM. Então, uma das conversas que eu tive com o Fábio foi justamente a utilização dessa parte da tecnologia, né, para poder ajudar no desenvolvimento dessas etapas e no pós também. Não adianta só a gente utilizar a tecnologia, né, Fábio, para poder fazer essa implantação, mas também essa tecnologia ela tem uma larga utilização para você garantir que os seus ativos que você implantou, eles estão performando e dão uma visão bem mais ampla para identificar problemas muito mais rápido, correto? Correto. Então, por exemplo, no caso das linhas de transmissão que o Valdemir vai inspecionar, você consegue andar 700 metros, 1 quilômetro com o drone para um lado e para o outro. Agora, imagina que a linha de transmissão ela não passa, ela passa em diversas propriedades, né? Então, às vezes, ou tem rio no meio. Então, para você chegar a 1 quilômetro de distância, você tem que rodar de carro 80. Imagina o quanto você não economiza utilizando um drone para verificar o que está acontecendo naquela faixa onde o operador está. Além disso, você consegue ver com termografia também onde há restrição à passagem de corrente elétrica, por exemplo, na linha de transmissão. Já a termografia, por exemplo, em solar, é imediata a percepção do problema. Na termografia, se houver qualquer célula com diferencial de temperatura em relação às outras, você sabe que ali tem um problema. A natureza do problema você pode descobrir depois, mas a termografia com drones é imediato. Uhum. Positivo. Esclarecido? Bem esclarecido. Sim, bastante. E acaba tendo toda essa utilização. Sim, Mauro? Não, é só comentar aqui, então, aproveitando aí que o Fábio está presente também e deu essa palhinha para a gente, que o Fábio vai estar na semana que vem, no dia 13 e 14, na parte da manhã, meio-dia, fazendo a apresentação desse curso. São 6 horas de curso, um drone para inspeção de sistemas fotovoltaicos. Tá? Então, um curso que está bem bacana, já rodou várias vezes, está redondinho. O Fábio vai estar com a gente na semana que vem. Obrigado aí, Fábio, pela participação. De nada, estou por aqui, estou ouvindo vocês. Okay. Legal. Obrigado, Fábio. Bom, gente. Até aqui, a ideia, eu vou deixar parado aqui um pouquinho nesse slide para poder estar comentando com vocês, é a importância justamente dessas 5 etapas aqui. Vocês veem que a partir da ideia que foi desenvolvida, lógico que tem várias outras coisas que a gente começa a discutir, mas procura-se aplicar uma metodologia para poder fazer uma decisão. A ideia desse planejamento
basicamente é dar o conforto para você de cada etapa vencida, você cada vez mais ter uma certeza com os pés no chão de execução ou não do seu projeto. Porque a ideia aqui não é avançar para executar, mas sim ter a certeza que você vai ter a segurança para poder executar. Pode ser que numa avaliação de um projeto, num primeiro momento, tenha se mostrado com um potencial bem interessante, num segundo momento, já na etapa 2, ele já não se mostra mais tão interessante. Então você acaba paralisando aquilo ali e você mitiga o seu risco. Isso faz parte do empreendedor. O empreendedor, nato, ele procura sempre metodologias, recursos e procedimentos de tal forma que ele tem um embasamento ótimo, um embasamento interessante para ele poder ver quais projetos efetivamente valem a pena investir. E a gente poder estar fazendo essa movimentação no mercado. E cada vez mais vocês, quanto formadores de opinião, quanto investidores, quanto empreendedores, serem reconhecidos por cada decisão que vocês tomam, mostrar a robustez e a substância que tem por trás daquela tomada de decisão, ok? Então, essa é a principal mensagem aqui nessas etapas, nessas 5 etapas. Bom, saindo do planejamento, a gente passou por essa etapa do planejamento e viu efetivamente, eu vou fazer o projeto. A gente vem para implantação. Na implantação, eu caio em 2 situações. Aí eu estou falando sobre mini geração distribuída de planta fotovoltaica. Aqui eu já entro logo em 2 conceitos para vocês terem um bom entendimento disso. Qual tipo de geração eu vou fazer? Vai ser uma geração centralizada ou uma geração descentralizada? Eu vou aproveitar esse slide aqui para poder estar colocando, ele exemplifica muito bem toda a situação. Aqui eu estou falando de uma planta de geração centralizada, por quê? Eu tenho toda a parte de coleta, eu tenho meus módulos fotovoltaicos alinhados em strings, tá? Em linhas, que a gente fala, que seria mais do que um conjunto de baterias, e todos eles aqui eles formam circuitos que são captados em combiner box, ou caixas de junção. E a partir de cada uma delas, eu venho para um único inversor de frequência, para poder fazer a conversão de CC para CA, e aqui dentro eu tenho um transformador. Aqui dentro, essa parte dessa geração, eu posso ter uma elevação de tensão ou não, e volto para cá, para a minha subestação, para efetivamente jogar no grid, ou fazer a minha transmissão de energia. Ou eu posso trabalhar numa geração distribuída. Ao invés de eu ter um único inversor de frequência, eu vou trabalhar com vários inversores de frequência. Isso me traz ganhos. Assim como esse daqui também me traz ganho. Depende muito do que eu estruturei, do que eu desenhei dentro do meu projeto e o principal, não basta só pensar no desenvolvimento do projeto para implantação. Eu também tenho que pensar no projeto, como eu vou operar, como eu vou manutenir. Eu tenho uma coisa comigo que eu não só atuo na parte de operação e manutenção, mas também já atuei bastante tempo na parte de engenharia de implantação, desenvolvimento de engenharia para implantação. E a melhor engenharia que eu já vi até hoje é engenharia simples. É aquela engenharia que você consegue colocar um parque fotovoltaico dentro de um interior e se você precisa de qualquer peça de manutenção, você consegue comprar no armazém daquela cidade. Seja um disjuntor, um cabo ou algum outro tipo de peça, mas que seja de fácil acesso. Imaginem vocês colocarem uma mini geração distribuída no interior da Bahia, onde você, para poder chegar lá, que nem já aconteceu comigo, eu viajo todos esses lugares, tá? Por isso que eu falo com um pouco mais de propriedade. Para você chegar num lugar, por exemplo, Bom Jesus da Lapa, você precisa ou chegar num aeroporto de Vitória da Conquista e pegar um carro, dirigir 4 horas até Bom Jesus da Lapa, ou desce no aeroporto de Barreiras e viaja até Bom Jesus da Lapa de carro por 3 horas. Essas são as situações e os melhores lugares sempre estão afastados. A gente nunca vai encontrar uma excelente oportunidade do lado da cidade. E se já tiver, alguém já está utilizando, porque já foi aproveitado. Hoje, o grande potencial que a gente tem estão nos interiores. Então, essa seleção da metodologia, como você vai fazer essa distribuição, faz parte da decisão de projeto.
onde aqui também eu tenho a mesma situação, aqui até aqui tudo é igual. A única decisão que eu tomei aqui foi tirar de uma caixa de combinação dessa e jogar para um inversor. E de cada inversor desse eu já jogar para a minha subestação, onde eu posso fazer a comunicação dela aqui, também partindo de uma subestação e jogo no grid. Isso tudo são decisões, definições, o quanto você quer gastar e como você vai fazer sua OEM, ok? Tem diferença nessas instalações? Tem. E aqui a gente passa, dentro da construção, por algumas etapas que eu considero bem interessantes e de essencial importância dentro de um projeto, isso independente do tamanho. Quando a gente vai trabalhar na parte de construção, a gente tem que passar por determinadas etapas para poder saber que aquilo ali aconteceu ou não. Eu venho desde a construção, eu fiz a minha construção, eu tenho a minha completação mecânica, ou seja, o meu projeto mecânico, a minha montagem eletromecânica está completa. A partir disso, eu tenho meu comissionamento. Ok? Detalhe, eu coloquei aqui, propositalmente, essa linha limítrofe. Enquanto a construção não terminar, não passem para a complementação mecânica. Por quê? Vou ter duas atividades trabalhando em paralelo. Imagine que nessa construção, eu estou fazendo construção civil. Eu tenho arroamento, eu tenho a parte de drenagem, que é muito importante aqui, para poder fazer. E eu não terminei isso aqui 100% e passo para a montagem mecânica. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma interferência. Eu vou ter aqui caminhão passando do lado de estruturas que não podem ser movimentadas, riscos de acidentes. Então, terminada essa construção, aí sim eu passo para cá, para a complementação mecânica. E terminada a parte de montagem, aí sim eu posso fazer meu comissionamento da planta. Somente quando essas etapas forem vencidas, e aqui eu coloco como marcos de verificação, é que eu posso passar com segurança para outra etapa. Lembrando que aqui, cada confirmação dessa significa mitigação de risco. O risco de eu ter que voltar aqui para refazer alguma coisa e eu levar mais tempo nessa construção. Quando chegar no comissionamento, eu vou testar tudo. O comissionamento é a cereja do bolo, onde eu vou ver efetivamente a correta construção de um parque e a complementação mecânica também. Ok? Passada essa etapa aqui, eu comissionei, está tudo pronto para poder energizar. O que eu vou fazer? Eu faço um teste de aceitação provisória. Essa é a primeira vez que o projeto vai rodar integrado, onde eu vou começar a ver como é que está a geração. E nessa etapa, por experiência, acaba acontecendo pequenos ajustes. Aquilo que foi projetado não está funcionando muito bem, eu preciso fazer pequenos ajustes. Ainda tem uma pequena equipe de construção, uma equipe de mecânica trabalhando junto para poder fazer esses pequenos ajustes. Coisas que não ficaram bem apertadas, coisas que não ficaram bem montadas, ou um ângulo que eu estava esperando que não acontecesse e acabou acontecendo. Uma árvore que acabou crescendo além daquilo que estava sendo previsto e eu vou ter que cortar, porque está gerando sombra para dentro do parque. Então eu começo a trabalhar em cima disso aqui para poder estar efetivamente fazendo aceitação. O detalhe que eu coloco aqui para vocês é que durante esse período todos os principais fornecedores estão junto comigo. Por quê? Eu vou ter o fornecedor do inversor de frequência, eu vou ter o fornecedor da placa fotovoltaica, eu vou ter o fornecedor do transformador, eu vou ter o fornecedor do projeto junto comigo, onde eles vão ver tudo funcionando junto e vamos medir o resultado. O resultado é o quê? O que está passando no medidor. Efetivamente, é aquilo que estava se esperando? É. Ou não está sendo, estou tendo desligamentos, eu vou precisar ajustar. Está tendo uma baixa geração, eu vou ajustar para poder atingir os parâmetros de projeto. Lembrando, eu contratei um EPC para fazer isso daqui e me dar garantia. Ele é total responsável por isso. Aqui eu faço o ajuste grosso e aqui eu tenho que fazer meu ajuste fino para poder garantir. Vamos considerar que passou 100% pelo teste de aceitação provisória. O que eu vou fazer? Eu vou para o teste de aceitação intermediário, sendo que nessa etapa eu emito um documento para ele chamado Certificado de Aceitação Provisória. Por que isso? A partir desse momento começa o meu período de avaliação. O período de avaliação numa planta de geração fotovoltaica é considerado um período de garantia de 2 anos.
Por quê? Eu faço uma avaliação de toda a curva ao longo de 2 ciclos do projeto, onde eu pego todas as estações do ano dentro do meu projeto. Eu posso começar em diferentes etapas, mas esses 2 anos ele me garante que eu vou pegar todas as estações e eu vou saber a performance de em todas as estações do meu projeto. Aí vem a seguinte pergunta: por que não somente um ano? Porque um ano não é parâmetro de comparação. Eu só peguei uma estação com aquele projeto. Eu preciso de ao menos 2 estações para poder ver. Eu vejo na primeira estação que eu peguei o resultado e eu vejo se aquele resultado se confirma com uma margem de variação. Ah, no segundo ano deu basicamente o mesmo resultado com uma margem de erro de 5% ou de 2%. Está dentro do parâmetro aceitável estabelecido em projeto da margem de erro? Tá. Então, está ok o projeto. Ah, não está, vai precisar rever. Então, aqui eu faço um termo de aceitação provisório, passo pelo teste de aceitação intermediário de 12 meses. Passado por esse teste, eu faço o meu certificado de aceitação intermediário, passo por mais um teste de aceitação final, que é a consolidação da minha performance da planta. E ao longo desse período também, eu posso identificar vícios construtivos, onde a empresa que me forneceu vai lá e conserta isso daqui, faz a corretiva em garantia. Isso é muito importante, porque aqui também eu vou ter uma empresa de OEM. Ao invés de eu gastar o HH da minha empresa de OEM fazendo correção de problemas que tiveram na implantação, o meu OEM vai estar trabalhando para que a planta gere o máximo possível. Imaginem que isso aqui é um carro de Fórmula 1 e a minha empresa de OEM é meu piloto de Fórmula 1. Ele que tem que pilotar essa máquina fazendo dar o máximo, sem quebrar. Mas ele vai chegar no limite, dentro do que foi estabelecido de projeto. Então, ao longo desses 2 anos, é o que ele vai fazer. Basicamente, esse piloto vai ter que ser meu Michael Schumacher, porque ele vai ter que ser o grande vitorioso. Vão ser mais de que 5 anos. Menos de 5 anos eu não vou poder aceitar. Meu projeto vai ter um histórico de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Se ele não suportar esses 2 anos no estresse, como é que eu vou garantir que ele vai suportar o 3º ano, o 5º ano? Entendeu? Então, após esse período onde eu aciono em garantia aquele fornecedor para me consertar, vai ter determinadas etapas aqui, por exemplo, dentro desse período que ele vai fazer alguma coisa, às vezes ele pode necessitar fazer uma alteração grande dentro do projeto, que ele vai me dar uma extensão de garantia para poder cobrir aquela situação. Isso daqui é um saving para mim, porque nesse período eu só vou ter gasto com operação. Então, qualquer coisa de garantia eu não vou ter custo, mas também eu não posso parar. Aí ele vai ter que executar isso aqui durante a noite, porque ele perdeu a oportunidade de fazer direito aqui. Então, na hora que ele for fazer aqui, eu não vou deixar ele fazer durante o dia. Ele vai fazer durante a noite para não ter perda de geração. Esse é o comum de se fazer. E passado esse teste de aceitação final, esses 12 meses, aí é feita a entrega para o proprietário, onde ele já entrega todos os databooks. Aqui ele já entregou, mas aí ele me entrega os arquivos finais. E eu faço a aceitação definitiva. Normalmente, essa aceitação definitiva, para ele, é a liberação de dinheiro, que ficou lá retido como garantia, normalmente 5% do projeto como um todo. Fica retido ao longo desses 2 anos, e após esses 2 anos de implantação dando tudo certo, eu faço a liberação desse dinheiro para ele. Ok? Então, a gente começa de um conceito, passa para um projeto, executando esse projeto e idealizando esse projeto para depois, efetivamente, eu ter minha planta de geração. No caso, eu peguei como exemplo aqui uma planta de 40 megawatts pico. Tá? E fica na China. Tem outros projetos aqui, mas por questões de até mesmo de confidencialidade eu não posso estar mostrando, mas tem várias fotos, vários projetos aí, vários trabalhos que podem ser realizados. Ok? Então, a ideia é justamente essa, mostrar para vocês essa transformação, o quanto é que a gente sai de uma ideia e chega passando por todo o planejamento e eu vou até a minha consolidação e a partir daqui é a parte de geração. A partir daqui já entra um trabalho forte de OEM, entra um trabalho forte de uma empresa do tipo da 6D Drone, do Fábio, onde ele faz essas inspeções. Imaginem você colocar num empreendimento, por exemplo, desse tamanho, para vocês terem uma ideia.
Eu não estou falando de um OIM grande. Essa planta é de 40 megas. Eu tenho OIMs em plantas de 100 megas, 120 megas, que são feitas por 4 pessoas. 4 pessoas olham toda essa planta, mas aí a gente tem os recursos tecnológicos, que é um sistema escada que faz a captação de informação. É um voo de drone que me faz uma identificação rápida, quais são os pontos onde eu estou tendo maior incidência de placas ali que precisam ser trocadas. E isso começa a fazer bastante sentido na hora que eu estou falando de uma planta de mini geração distribuída, porque a gente está falando por baixo aqui de 4.000 placas. 4.000 placas são alguns hectares ali que você acaba passando em diferentes alturas. Você colocar, às vezes, um mega pode ser feita a manutenção por 2 pessoas, por no máximo 3 pessoas. Agora, coloca 3 pessoas para poder rodar numa planta dessa toda para identificar problemas. Ou de um diodo aberto, ou uma placa que precisa trocar, ou alguma placa que acabou voando por causa de um vento que deu ali, ou até mesmo furtos que acabam acontecendo. Impossível a pessoa identificar, mas através de um voo de drone consegue enxergar aqui. A gente, com o drone, a gente conseguiu, o máximo que a gente conseguiu de redução de tempo foi usar uma metodologia específica para inspecionar uma usina de 200 hectares de área construída, 180 megawatts pico. A gente conseguiu fazer a inspeção em 6 dias úteis e mais 6 dias para gerar relatório. Eram 9.000 mesas, 7.500 mesas, cada mesa com 90 painéis de 2 metros por 1 metro. Então, imagina fazer isso com uma pessoa. Com um drone é muito mais fácil, você já identifica o problema, já reporta e já envia alguém direto no ponto para mostrar, para resolver o problema. Facilita muito a operação. Exato. E além disso, com essas imagens, isso daí é reconhecido também pelos fabricantes de módulos. Se você tem um problema sistêmico com módulos fotovoltaicos, hoje, lógico, os processos de fabricação desses módulos eles estão bem consolidados, existem normas e tudo mais, mas às vezes pode acontecer de ter saído um lote com problema, um lote com falha. Então, num voo de drone é facilmente identificado isso e o que acaba acontecendo? Ele traz um saving para vocês, porque na hora que você identifica isso, identifica o lote que está acontecendo aquele problema, você já aciona o fabricante do módulo, que hoje não tem módulo que não é dado menos de 10 anos de garantia, né? E você pode fazer a solicitação. Volta esses módulos para a fábrica para eles fazerem análise e eles te dão módulos novos para você fazer a substituição. Então, é um saving aí também que você acaba tendo. Com certeza. Okay? Então, para vocês terem uma ideia aqui, eu dividi como é que é feito esse planejamento da construção, para poder ter essa geração toda aqui. Tem 3 tipos de modularização que a gente pode fazer. Eu peguei mini geração distribuída. Mini geração distribuída no conceito aqui do Brasil é qualquer geração que você comece a partir de 75 kW pico. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. Um de 100 kW pico, que a gente está falando de aproximadamente 400 placas de 250, e outra de 1 mega, que a gente já está falando de 4.000 placas. Para vocês terem uma ideia da diferença do planejamento. Esse é um cronograma macro com os principais pontos. Normalmente 100 kW você conseguiria fazer isso daqui colocando em cima de um grande telhado. É um galpão praticamente que daria para fazer. E hoje tem placas até maiores ali, não só de 250 que eu utilizei como referência, mas você já começa a ter placas de 300, 330 e nas últimas reportagens que eu tenho visto aí já estão falando de placas de até 600 watts. Então já começou esse trabalho aí. Então, passando por todas as etapas, todos eles aqui, eles acabam contemplando os mesmos pontos que a gente abordou na etapa de planejamento, que envolvendo ali. Só que, nesse cronograma, está muito mais direcionado para execução, onde eu tenho a minha etapa de gerenciamento do projeto, onde eu tenho desenvolvimento do projeto e da engenharia. Eu tenho a obtenção de licenças e permissões e suprimento de materiais. É bem mais simples porque minha construção vai ser no telhado. Eu tenho uma instalação estrutural, onde eu vou ver quais são os acessórios, né, para fazer a instalação no telhado e a montagem dessas estantes ali no telhado, né? E as instalações elétricas.
onde eu vou fazer a instalação dos módulos fotovoltaicos, vou fazer já a conexão dos meus cabos de corrente contínua, a minha instalação do sistema AC, que é de corrente alternada, inspeção geral e comissionamento. Na etapa de instalação é até a menor que você consegue fazer, mas olha todo o esforço que foi feito para trás e a quantidade de tempo que foi levado. Entre a instalação, eu posso dizer aqui que levou mais ou menos de 26 dias, ali, um mês mais ou menos, mas todo o trabalho de preparação, engenharia, suprimentos e tudo mais levou 120 dias. Então, eu tenho, nessa etapa aqui, eu consigo trabalhar muito mais adequado aqui na questão do planejamento para depois efetivamente colocar. E é uma regra quando a gente fala sobre a parte da implantação de projetos. O papel aceita tudo. E a partir do momento que o papel aceita tudo, ele é livre de fazer qualquer modificação. Mas a partir do momento que você começou a construção, não mude, porque cada mudança custa caro. Essas mudanças vão custar dinheiro. E é o pior impacto que tem. No papel, não, você só tem o custo do papel da resma do Chamex. E mais algumas horas que você vai ter do projetista e ali tudo mais. Nada se compara com o custo de mudança dentro do projeto. É muito importante levar em consideração isso. Tá? Para vocês terem uma ideia, isso daqui já traz um nível de complexidade. Aqui é a instalação de 100 kW num telhado, porque você tem que ter determinados cuidados, tem seu risco associado. Mas quando a gente fala de uma instalação em terreno de uma planta de 1 mega, a gente já está falando de alguma coisa assim. A gente já está falando de quase um ano de implantação. A gente já está falando de um planejamento e desenvolvimento. A gente já está falando de outras etapas, onde eu tenho bem estabelecido. Eu tenho o meu projeto, onde eu vou fazer a minha análise de sombras, estimativa de energia, tudo isso daqui está contabilizado. E eu tenho o meu prazo para poder fazer. Determinadas situações aqui eu não posso acelerar o processo. Se eu levar menos tempo para poder fazer isso daqui, uma análise de sombra, estimativa de energia, otimização dos espaços, eu estou dando um tiro no pé. Porque a análise de sombra num dia não está dando, mas no dia seguinte ele pode dar. Às vezes é por causa de uma angulação do sol que eu não pego uma sombra. Eu vou citar um exemplo para vocês, aliás, 2 exemplos em plantas distintas. O primeiro exemplo foi uma planta que existe mesmo, está em funcionamento, e ele fica dentro, é um projeto praticamente híbrido. Eu tenho 2 tipos de geração ali dentro. Eu tenho uma geração fotovoltaica no meio de um parque eólico. É o melhor dos mundos isso. Por quê? Na hora que eu tenho incidência do sol em cima do módulo fotovoltaico, eu tenho aumento de temperatura. Se eu tenho aumento de temperatura, eu tenho um decréscimo na minha geração. Eles são inversamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, menos geração eu tenho. Quanto maior a radiação, maior geração. Qual é a vantagem dentro de um parque eólico? É que os ventos que passam ali, eles ajudam nessa refrigeração do módulo fotovoltaico. Então, eu tenho diminuição. Para cada grau que eu diminuo, chegando mais próximo da temperatura de 25 graus, que é a temperatura padrão do módulo para o máximo funcionamento dele, eu aproximo cada vez mais da potência nominal daquele módulo. Então, é o conjunto. Mas qual foi o problema? Apesar da distância entre as torres e a localização do projeto, em determinadas épocas do ano, em determinadas situações, eu tenho a geração de sombra justamente das pás, dos aerogeradores. Então, eu tenho, enquanto aquele módulo está pegando o sol, de vez em quando passa uma sombra da pá. Então, isso causa uma intermitência ali em cima e eu tenho uma perda de performance. Em outra situação, era uma planta que não tinha nada ao redor. E nessa planta que não tinha nada ao redor, estava tudo maravilhoso, estava tudo muito bem. Só o que foi que começou a acontecer? Numa determinada época do ano, apareceu a sombra de uma árvore dentro do parque. E essa árvore estava a 100 metros de distância do parque. Completamente fora da minha cerca do empreendimento. E o pior de tudo, dentro de uma área de preservação permanente. Dentro de uma área de APP. Com isso, para poder derrubar a árvore, eu precisava de uma autorização. E pior ainda, a árvore era de uma espécie exótica. Aí dificulta ainda muito mais o meu trabalho.
Então, isso, às vezes, pode significar que não foi dada uma devida atenção na hora de fazer essas análises aqui. Eu tenho que levar tempo para poder fazer isso e eu ter certeza em cima disso. Então, passando pelas outras etapas, eu tenho etapas bem definidas de civil, de elétrica, mecânica, onde eu faço análise de curva, de nível, detalhes de montagem. Aqui ajuda bastante, apesar de eu estar frisando bastante essa questão do uso do drone, mas eu vejo que é uma ferramenta que ajuda demais numa tomada de decisão e acelera demais o processo. Aqui sim eu tenho como ganhar com a questão de tecnologias, tá? Para poder fazer o levantamento mais bem detalhado disso daqui, para poder fazer um máximo estudo em relação ao posicionamento das mesas aqui dentro. E até mesmo da melhor locação de cada equipamento de tal forma que não vai causar sombra de um elemento em cima do outro. Até mesmo uma subestação mal posicionada vai causar sombra e vai causar perda em cima desses equipamentos. Okay? E continuando, aí eu tenho fornecimentos, tenho a parte de construção, as principais atividades, e aqui eu já entro com o meu sistema de transmissão. Aqui é muito mais pesado o sistema de transmissão, por quê? Eu estou falando de uma planta de 1 mega, às vezes 100 kW, eu já tenho a minha estrutura ali dentro da unidade que eu posso aproveitar e fazer a distribuição, porque é só um vai e vem. Agora, quando é 1 mega, a estrutura já começa a ficar um pouco diferente. Às vezes eu preciso rever algum estudo de proteção ali dentro daquela subestação para poder comportar isso. Então, são situações que eu tenho que fazer bem uma avaliação bem detalhada. E vocês veem a quantidade de atividades que eu tenho que fazer e que eu tenho que tomar conta. Então, aqui já entra uma complexidade muito maior. E a gente está falando da mesma coisa, uma planta de geração, mini geração distribuída. Só mudou a potência e a complexidade já aumentou. Ok? Só para vocês perceberem a diferença entre um e outro. E aqui, até para fechamento, nós falando demais aqui já com vocês, mas para poder estar trazendo uma ideia disso tudo, né? Eu coletei algumas imagens para poder estar mostrando para vocês o impacto disso, em cada uma dessas etapas e o porquê de eu considerar essas duas etapas, tanto da parte de planejamento e construção, como as mais importantes e de garantia de sucesso dentro dos empreendimentos. E aqui eu mostro para vocês alguns erros comuns que são encontrados durante a fase de construção. A primeira que nós temos aqui é o levantamento. Piranômetro é o equipamento que vai fazer o estudo da irradiação. Ele pega, faz a coleta de dados. Então, se você não tem um cuidado durante a coleta de dados, manter um piranômetro ali naquela região e deixar ele sujar, ele vai te trazer uma irradiação solar conservadora. E isso daí pode trazer risco para ter sobreestimar as medições. E com isso, às vezes, um projeto que você achou interessante não é tão interessante. O outro, módulo sujo. Então, dentro da etapa de OEM, você considerar a questão da limpeza dos módulos, e são grandes quantidades. Então, isso causa um baixo rendimento. E, além disso, eu posso ter, inclusive, problemas de perda do módulo, por garantia, porque o módulo sujo ele causa um ponto quente, que é detectado durante uma inspeção termográfica. E na hora que eu tenho esse ponto quente ali, eu tenho uma parte da placa não funcionando, não tendo potencial de funcionar dentro de toda a sua potencialidade. Então, eu acabo trazendo um problema que depois acaba trazendo uma degradação. E dentro de pouco tempo, eu vou ter que trocar essa placa, só que eu não vou estar coberto pela garantia. O bom planejamento também realizado, ele me evita acontecer a situação desse terceiro ponto, que é muito comum, apesar de estar aparecendo aqui vocês acharem, mas isso não é corriqueiro. Às vezes, pela pressa, a pessoa acaba tomando uma decisão de iniciar uma construção no período de chuva. E plantas de 1 mega são plantas grandes. E você iniciar num período de chuva significa que você vai ter um grande atraso na tua área civil. Você precisa fazer fundação, você precisa fazer escavações para poder lançar o cabo enterrado. Aqui a gente não está falando de cabo aéreo por causa do risco de dano. A gente enterra mesmo o cabo diretamente no solo, sem ter nenhum tipo de proteção, e isso é previsto em norma. Então, sendo feito o cálculo da forma correta, eu consigo enterrar um cabo desse e ele passa 25 anos ali tranquilamente, com todas as proteções. Mas durante um período de chuva desse, eu alago tudo. Eu não tenho condições de abrir um encaminhamento. Eu acabo tendo vários problemas de acesso
aí isso aqui começa a trazer perdas. Imagina num período desse de chuva, eu estou chegando com módulo fotovoltaico, o caminhão balançando ali. O meu grau de perda dessas placas vai aumentar consideravelmente. Eu começo a falar de módulos chegando quebrados na faixa de 20%. Então, isso é um prejuízo que acaba ficando para a construção. Outros problemas também que podem ser identificados. A falha no projeto. Então, tem que considerar a possibilidade de sujeira dentro do parque. Por exemplo, se eu não tenho uma vegetação tão grande ali, eu vou ter uma incidência maior de poeira. Isso tem que ser considerado dentro da estratégia do OIM. E, além disso, às vezes, por uma falha de projeto, um projeto pobre, ou ele tendo que ser realizado mais rápido, com informações deficitárias, acaba acontecendo isso. Uma não percepção, uma boa averiguação. Então, você acaba tendo um módulo gerando sombra no outro, mas por uma falha de projeto. A organização dos cabos também. Então, a gente tem que ser mantido organizado, seguros. Teve projetos que o pessoal não fez isso, que hoje, o projeto, um ano depois funcionando, foi identificado degradação nos cabos. Eles voltaram lá, a empresa voltou e está substituindo todos os cabos e está fazendo a correta organização dos cabos e amarrando com braçadeiras. Então, acontece isso. Isso daqui pode parecer coisa, mas como é que pode passar isso? Passa. Isso acontece. Vegetação. Jardinagem. Que a gente, ainda mais para módulos fixos, e nos parques que a gente faz atuação tem módulos traqueados, né? Que o módulo persegue o sol. Então, nessas situações aqui, a altura do mato acaba encobrindo. Esse ponto, ele é uma grande geração de ponto quente. Eu tenho vários problemas com essas placas aqui. E eu tenho perda de geração no módulo todo. Esses dois pontos aqui eles vão me causar uma perda de geração em cima dele. Uma ressemeadura. Por que a ressemeadura? Às vezes tem uma grande fauna ali que acaba provocando uma ressemeação nessa área. Então tem um crescimento de vegetação aqui todo ao redor. Isso aumenta meu OIM também, porque eu vou ter cada vez mais e fazer corte de vegetação aqui. Para quê? Para evitar de gerar sombras aqui. Ok? Bom, eu acredito que esse daqui deve ser o último slide. E a ideia foi estar mostrando para vocês aqui justamente acho que os principais aspectos aqui dentro da minha experiência ao longo desses mais de 20 anos. Isso aqui não são só conhecimentos ou informações que vocês vão falar dentro de plantas fotovoltaicas, não. Isso aqui acontece em todos os ramos da indústria. Eu tenho experiência disso de ter passado por mineração, siderurgia, metalurgia, óleo e gás, a parte de geração térmica convencional mesmo, tanto a gás como carvão, eólica, agora na parte de renováveis, eólica, hídrico e solar. Em todos esses setores você vai dar de cara com isso. Então, isso daqui é o conceito mais básico que é aplicado a qualquer tipo de implantação ou de investimento que vocês decidirem fazer. Ok? Bom, acho que eu acabei falando demais. Eu estou aberto a perguntas, questionamentos, esclarecimentos. Mauro? Muito obrigado, Valdemir.